E hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais importantes da sua jornada como au pair, a entrevista com a Host Family. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, como eu disse, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrevista com a Host Family. Se você quer saber como se preparar, que perguntas fazer e principalmente como se apresentar com confiança para aumentar as suas chances de ser escolhida pela família ideal, então esse vídeo é para você. E fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar um modelo de apresentação super útil para você usar na sua entrevista. Vamos começar falando sobre como se preparar da melhor forma para a entrevista. Então, dear, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar sobre a família. Dear, leia o perfil com muita atenção e anote tudo que você achar importante. Veja as fotos, a descrição das crianças, os hábitos da família e tente entender um pouco mais sobre como seria o seu dia a dia com eles. Veja se você se encaixa naquele lifestyle. Agora, outra dica essencial: treine as suas respostas. A entrevista, dear, é em inglês, claro, e o nervoso pode tomar conta da gente, fazendo a gente esquecer todo o inglês que a gente estudou, não é mesmo? E isso faz com que a gente trave na entrevista. Então, pense nas perguntas mais comuns. Aqui eu vou falar de 3. Então, a primeira delas que você vai treinar muito é Tell me about yourself. Quando você for estudar para essa pergunta, dear, faça questão de falar sobre a sua personalidade também. Não só os seus hobbies, o que você gosta de fazer com seus amigos, no que você é formada, mas fale da sua personalidade. Enfim, quem sou eu? Faça essa reflexão e estude, coloque no papel e estude muito para falar sobre você. Outra pergunta que é muito importante é Why do you want to be an au pair? Dear, evite aquelas respostas do tipo I want to be an au pair because I want to experience a lifestyle, the American culture, I want to meet new people and I love kids. Não, dear, isso é muito superficial. Na entrevista com a Host Family, ela quer saber muito mais do que isso. Ela sabe que você quer vivenciar o estilo de vida americano, que você quer conhecer culturas diferentes, você quer fazer amizade. Isso tudo faz parte do programa, mas ela quer saber muito além disso, dear. Coloque na sua resposta, deixe a sua host mom, principalmente a host mom que faz as entrevistas com a gente, deixe ela saber como é que você vai ajudar a família dela a criar crianças melhores para o mundo. O que você tem a contribuir? Então, esse deve ser, além daquilo de melhorar o inglês, de conhecer novas culturas, esse deve ser um ingrediente que tem que ter na sua resposta. Como que eu vou ajudar essa família? Então, por isso que eu digo que é muito importante ler o perfil. Depois do perfil, você vai ver como é que você vai ajudar aquela família a criar pessoas melhores para o mundo. Que jeito você tem de contribuir? Por exemplo, vamos supor que você leia lá no perfil que é uma família super ativa em esportes. Você pode colocar ali nessa resposta que você também ama esportes e que você adoraria ensinar, sei lá, futebol ou brincadeiras brasileiras. Você quer adicionar a sua cultura para que as crianças sejam felizes, que elas cresçam com memórias incríveis.
Então, esse é o nosso papel de au pair, não é só a rotina que nos engole, sim. Você, às vezes, na rotina ali com a criança, de levar para lá e para cá, buscar na escola, né? Tem essas questões, mas a gente tem momentos que vão ser memoráveis com as crianças. Eu lembro da Lea falando que nunca esqueceu o meu estrogonofe. Então, isso é coisa pequena, né? Cozinhar, a gente já está acostumada, mas olha a diferença que fez na vida dela, né? E ela lembra do estrogonofe até hoje. Então, coloque nessa resposta como você vai ajudar a sua família a criar pessoas melhores para o mundo e criar memórias. E a terceira pergunta é: What experience do you have with kids? Dear, nessa pergunta da experiência, não seja sucinta, igual no nosso application que a gente tem lá um limite de caracteres. Aqui na entrevista, nós não temos limite, então seja bem detalhista. Quando você falar das suas experiências, fale os nomes das crianças que você cuidou, se você foi babysitter. Se for uma sala de 20 crianças, você não precisa falar o nome de cada uma. Mas se for babysitting, fala o nome, a idade, o que você fazia, como as crianças se sentiam ao seu redor. Dê bastante detalhe das suas experiências com crianças. Eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar com a sua futura host mom sobre as suas experiências. Então, dear, depois que você escreveu as respostas para essas 3 perguntas, ensaie essas respostas antes da entrevista. Ensaie tanto a ponto de ficar natural, ok? E é assim que eu falo para as alunas. Ensaie, treine, a ponto de ficar natural, a ponto de você falar: meu Deus, não aguento mais falar isso. Quando você chegar nesse ponto, aí você pode parar. A prática leva à perfeição, não é mesmo? Então, quanto mais você pratica, mais confiante você vai ficar e menos você vai travar na entrevista. Então, outro ponto importante, dear, cuide do ambiente da sua chamada, ok? Da sua call. Então, escolha um lugar, se possível, silencioso, bem iluminado, sem muitas distrações, nada de celular tocando no meio da entrevista. Eles podem fazer isso, mas a gente não. Evite o celular e evite também que pessoas fiquem passando atrás de você ou ali com você, para que você também não perca o fio da meada, para que você se concentre na entrevista. E por último, dear, preste atenção na sua linguagem corporal. Então, esteja sempre sorrindo, olhe para a câmera como se estivesse olhando mesmo nos olhos da sua host mom e fale com clareza. Aqui, o objetivo não é falar rápido o inglês para mostrar que o inglês é bom, mas sim falar com clareza. E lembre-se, uma boa família vai ser muito paciente com o seu inglês. Essas pequenas coisas fazem toda a diferença para você mostrar confiança, alright? Então, agora, uma coisa que muitas candidatas, muitas au pairs esquecem. A entrevista, dear, não é só para a família te conhecer, mas também para você conhecer a família. Então, é um match. Um match as duas partes têm que acordar. Então, é para você e é para a família também. Então, dear, é fundamental que você faça perguntas para entender se aquele é realmente o melhor match para você. Então, eu recomendo algumas perguntas na primeira call, para você fazer na primeira call. Na primeira call, você tem que, se você
gostar do perfil dessa família e você já ali pelo perfil você falar assim, nossa, essa família seria ideal para mim. Então, se você quer conquistar essa família logo na primeira call, você não fale muito sobre benefícios ainda. Se der certo, se a família for mesmo daquele jeito que você leu no perfil, vocês vão marcar uma segunda call, uma terceira call, e aí sim você vai ter a oportunidade de perguntar mais sobre benefícios. Então, num primeiro momento, dear, foque nessas 3 coisas que eu vou falar. A primeira é nas crianças. Então, você vai perguntar sobre a personalidade delas. Você pode falar assim, can you tell me about the personality of the kids? How are they, each one of them? Se tiver mais que um, você pode falar desse jeito. Outra pergunta sobre as kids. O que elas gostam de fazer no tempo livre? What do they like to do in their free time? E também sobre as crianças, você pode falar, how do you handle the conflicts when they fight, for example? Então, como você lida com os conflitos quando elas brigam, por exemplo? Foque nas crianças. Outra coisa é a rotina. Você também pode perguntar sobre a rotina na primeira call. Você pode perguntar assim, what is a typical day for an au pair in your house? Então, qual seria um dia típico de uma au pair na sua casa? E aí você vai entender sobre a schedule, as responsabilidades que a sua host demanda de você, e aí você vai começar a analisar. What are the main responsibilities that you expect from me? Então, quais responsabilidades principais vocês esperam de mim? Então, para ver se está ali dentro do escopo do au pair. Então, lembre-se que au pair não precisa cuidar de cachorro, não precisa ir ao mercado. Nós podemos fazer isso de vez em quando, mas não é regra, ok? Não deve estar no nosso escopo. Outra pergunta que você pode fazer é, how does it work the family routine on weekends? Então, como funciona a rotina da família aos finais de semana? Porque aí você também vai ter uma ideia se você vai trabalhar no final de semana, ok? Então, veja que você não pergunta sobre esse benefício diretamente, mas você pergunta indiretamente. E aí, fique atenta na resposta. E outra dica também, a gente faz muita entrevista, então anote. Família tal falou isso, família tal falou aquilo. Eu recebi um contato de uma aluna que fez 51 entrevistas. Imagina você fazer 51 entrevistas, daqui a pouco você não sabe nem quem é quem. Então é importante você ter um caderninho, e eu espero que você tenha que fazer esse caderno, porque aí significa que o seu application está muito bom e que você tem muitos contatos, muitas entrevistas, né? Então, quanto mais entrevistas a gente ter, melhor, porque aí a gente pode escolher a dedo a melhor família para nós, não é mesmo? Então, coloque ali no seu caderninho, anote, família tal disse isso, família tal disse aquilo. E aí um terceiro ponto é sobre as regras da casa. Então, nessa primeira call, você pode perguntar se tem curfew, do I have curfew? Né? Só para você já riscar da sua lista e não... Se você não quiser ter curfew, que eu acho que a maioria de nós não quer ter hora para chegar em casa, né? Então, você já nem faz a segunda call, terceira call, porque curfew, dear, é uma coisa difícil de ter, não é mesmo? Hora para chegar em casa, se for assim, um horário meia-noite, o meu curfew de dia da semana era meia-noite, quer dizer, não era bem um curfew. A minha host falava assim, olha, seria bom, it would be good if you were home at midnight.
Então, seria bom se você ficasse aqui em casa, se você chegasse em casa até uma meia-noite de dia da semana, porque o meu dia, quando eu era au pair, começava às 5 da manhã, então muito cedo. Então ela queria que eu dormisse para eu me sentir bem, eu dirigia muito, então faz sentido. Mas não era um curfew imposto por ela, entendeu? Ela falava, it would be good, seria bom, mas não que seria uma regra. Você pode perguntar e se a pessoa falar assim, oh, it would be good, alright, você pondera aí, né, dear? Porque também a gente precisa de um equilíbrio. Como a gente vai trabalhar com crianças no dia seguinte, seria bom a gente ter uma boa noite de sono, não é mesmo? Então você pode perguntar sobre isso. Outra coisa que você pode perguntar também é sobre o carro, né? Do I have a car on my free time? Por exemplo, eu vou ter um carro no meu tempo livre? Essa pergunta você já pode fazer na primeira call. Outra pergunta também legal para fazer é, can I receive guests? Can I have friends over? Posso receber visitas? Nós, como au pair, a gente recebe muita gente. Eu tinha muitas amigas que, principalmente no meu segundo ano, quando eu morei em DC, as minhas amigas queriam muito me visitar para visitar DC, não é mesmo? Para visitar Washington, para ver a cidade. Em Ohio, quando eu morei em Ohio, ninguém queria ir na minha casa, dear. Mas quando eu me mudei para DC, nossa, aí todo mundo queria ir. Então é importante você saber se você vai poder receber visitas. E por fim, dear, sobre a experiência da família com au pairs anteriores. Isso você também deve perguntar. Por exemplo, have you had au pairs before? Você já teve au pair antes? How was the experience? Como foi essa experiência? What do you look for in an ideal au pair? Então, o que vocês procuram numa au pair ideal? E aí você vai ponderando, dear. Pede também o contato. Can I have the contact of the former au pair? Posso ter o contato da ex-au pair? Se tiver uma resistência, aí você já liga o seu sinalzinho de red flag, porque famílias que não têm nada a esconder vão te passar o contato. Alright, dear? Então, essas perguntas vão te ajudar a entender melhor o que esperar e evitar surpresas depois do match. Agora, dear, vamos para uma das partes mais importantes. Então, como se apresentar de forma confiante? Quando a família, dear, perguntar sobre você, seja natural. Você pode sim estudar as respostas, mas estude-as muito para que elas saiam natural e não mecânicas. Tente falar com energia, entusiasmo, para que você mostre que está animada com aquela oportunidade de ser au pair. E realmente a gente tá, não é mesmo, dear? Nossa, eu lembro das minhas primeiras entrevistas, quão animada eu estava no fato de estar ali realizando o meu sonho de ser au pair. Então, aqui vai um exemplo de apresentação que você pode usar como base. Então, você pode começar assim. Hi, my name is... I'm 10 years old. I'm from... Aí você fala a cidade. Aí quando for falar das suas experiências, você pode falar I've been working with children for 5 years, por exemplo, né? And I really love spending time with them. Então, sempre com um sorrisão no rosto, dear. I'm a very responsible, patient, and a very fun person. People think I'm funny, né? I love doing activities like... Então, aqui você fala dos seus hobbies. I love doing activities like cooking, painting, drawing. I think they are great for kids. And I'd love to share these experiences with your kids. Então, você gesticula. Eu sou uma pessoa que gesticula bastante, acho que vocês já perceberam, né? Gesticular me ajuda a criar conexão, né? Do que ficar assim paradinha. Eu acho que ajuda a mostrar mais confiança
também, ok? Então, gesticule, sorri, aponte. Eu uso muito dessa tática. E aí você pode falar, I'm very excited to learn more about your family and see if we are a good match. Então, no começo da apresentação, você pode falar isso. Esse tipo de apresentação, dear, mostra que você tem experiência, que você gosta de crianças e que você está empolgada com a oportunidade de ser au pair. Então, dear, treine essa introdução algumas vezes até que você fique confiante e confortável. Bom, agora você já sabe como se preparar para a entrevista, que perguntas fazer e como se apresentar com confiança, dear. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal para mais dicas sobre a vida da au pair e me conte aqui nos comentários quais dessas dicas foi mais útil para você. Então, se você já fez alguma entrevista, também conte aqui como foi a sua experiência. Eu espero que você tenha ótimas entrevistas pela frente, dear. Obrigada por assistir esse vídeo e te vejo no próximo vídeo com mais dicas. Beijo!